Mais uma vez estamos reunidos pela internet para mais um estudo bíblico. Estamos iniciando um novo tema hoje, o tema da reconciliação. E, ao longo do estudo, vamos deixar bem claro o que seja essa reconciliação, quem estará se reconciliando com quem e como deve ser essa reconciliação nos termos bíblicos. Então, façamos aqui algumas considerações preliminares, né? É que o cristianismo é uma das chamadas religiões do livro, portanto, tem uma referência escrita que diz tudo, somente tudo, que é preciso termos como referência para sermos cristãos. Então, vamos nos basear nessa referência, aceitando, portanto, a revelação desse livro, se somos cristãos. E segundo esse livro, Cristo se sacrificou por nós. Os teólogos usam a expressão sacrifício vicário, portanto, substituto, vicário no sentido de substituto. Né? E por que esse sacrifício? Quais são... Vamos tratar aqui das indagações decorrentes dessa primeira colocação, de que há um sacrifício por nós, e as indagações primeiras que surgem a respeito dos motivos pelos quais o erro cometido pela criatura, que somos nós, porque fomos criados, precisaria de um martírio, de um sacrifício tão grande. Não só o sacrifício é grande pela a violência, pela dor do sacrifício, como é grande pela pessoa sacrificada. Até mais por isso. Então, por que seria preciso o Messias passar por esse sacrifício? Agora, se é o Messias que se sacrificou, se Jesus se sacrificou como esse Messias, esse representante, e Jesus é um membro da Trindade, portanto, tem natureza divina, por que um sacrifício divino? Por que um sacrifício tão grande pela pessoa sacrificada? A grandeza da pessoa sacrificada. Por que seria necessário a pessoa sacrificada ser tão grande? Uma segunda indagação é: e os nossos possíveis méritos não contam? As nossas obras não contam? E se as nossas obras contam, e se é por elas que nós podemos nos reconciliar com Deus, então o sacrifício do próprio Deus seria desnecessário. Ou, além do sacrifício dele, é preciso que a gente dê mais uma ajudinha, é preciso que se faça mais um adeno, um complemento. E ainda, não seria necessário que nós mesmos sofrêssemos? Será que o sacrifício, a dor, o sofrimento, não nos edificaria, não nos aperfeiçoaria, não nos redimiria? E o sacrifício do próprio Deus não seria desproporcional à nossa falta cometida, que foi comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Então, podemos começar considerando esses aspectos. E, para isso, a gente tem que voltar ao Gênesis, o primeiro livro, entre os livros, na ordem que eles foram encartados, não na ordem cronológica, mas na ordem que eles foram encartados. Bom, então, lá no Gênesis 2, de 16 a 17, nós temos que, quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, ele chamou a si o juízo moral. O que significa dizer? Ele resolveu dizer o que era certo e errado. Ou ele resolveu se guiar por ele mesmo. Em vez de falar na terceira pessoa, vamos falar na primeira pessoa do plural. Quando nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós resolvemos ser autossuficientes na definição do bem e do mal.
nós resolvemos nos guiar por nós mesmos. Se vamos nos guiar por nós mesmos, estamos dispensando quem nos guiava até então. Porque nós estávamos no paraíso, no jardim do Éden, e éramos guiados por Deus. E quando dissemos assim, não, nós vamos nos guiar a nós mesmos, nós estávamos dizendo, dispenso a sua orientação. É como a criança que não quer seguir a orientação dos pais. Então, essa é a queda. E é um rompimento. Um filho que diz que não quer ouvir o pai, está rompendo com o pai. E contra quem se deu essa transgressão? Contra quem se deu essa atitude? Contra o Criador. E o mal, nós já dissemos aqui algumas vezes que o mal tem o tamanho, a grandeza e o valor da parte ofendida. O bem tem a grandeza, o tamanho e o valor do agente do bem, de quem faz o bem. Nós já dissemos aqui, se nós fazemos um bem a alguém, se nós procuramos evangelizar alguém, esse bem tem o nosso tamanho. Somos nós que estamos fazendo. Mas se nós fazemos algum mal, esse mal tem o tamanho, o valor e a importância da pessoa ou da coisa ofendida. Isso é assim, inclusive, no direito dos homens. Né? Por exemplo, o furto tem uma pena do tamanho e o homicídio tem a pena de outro tamanho. E por que o homicídio tem uma pena maior do que o furto? Porque a coisa ofendida no furto é o patrimônio. E a coisa ofendida no homicídio é a vida, que é um valor maior. Então, a coisa ofendida, ou a pessoa ofendida, é que define o tamanho da ofensa. No caso de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, rompendo relações com o Criador, dispensando a orientação do Criador, quem foi a parte ofendida foi o Criador. E o Criador tem um tamanho e uma importância infinita. Então, qual é o tamanho e a importância desse gesto de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? É um tamanho de importância infinita. Como refazer essa relação? Como reparar esse mal? Só o bem se mede pelo tamanho de quem faz. Agora, o bem tem que ser proporcional ao mal que foi feito. Então, o mal que foi feito é infinito. E o bem tem que ter um tamanho infinito. E quem é que tem tamanho infinito para fazer esse bem? Porque o bem é do tamanho de quem faz. Então, não podemos ser nós. As minhas obras, os meus méritos, se eu os tiver, as minhas obras, se eu as fizer, boas obras, elas terão o meu tamanho, porque o bem tem o tamanho de quem faz. Portanto, elas terão um valorzinho muito pequenininho. Mas o que é preciso ser feito? O que é preciso ser feito tem que ter o tamanho da parte ofendida. E o tamanho da parte ofendida é infinito. Quem poderia, então, fazer esse bem? Só quem poderia fazer esse bem é quem tem um tamanho e um valor e uma importância infinitas. Então, só o próprio Deus poderia corrigir esse erro. Por isso, é preciso o sacrifício do Messias. É preciso o sacrifício de Jesus, que tem uma natureza divina. Então, vimos a primeira das indagações. Por que teria que se sacrificar Jesus? Porque teria que ser alguém do tamanho da parte ofendida. E só Deus tem o tamanho dele mesmo. Então, só uma pessoa da Trindade poderia corrigir esse erro. Então, nós vemos em Gênesis 3, nos versículos 6 e 8. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira para si
e fizeram aventais. Então, já vemos, os olhos foram abertos, portanto, passaram a exercer juízo moral. E viram que estavam nus, exerceram um juízo moral sobre eles mesmos, ou nós passamos a exercer juízo moral e exercemos esse juízo sobre nós mesmos. E descobrimos as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos erros, ou por que não dizer a nossa maldade. Tá? Então, vimos que estávamos nus. Ver que estava nu aí tem esse significado. Né? E cozeram folha de figueira, cozei aí no sentido de costurar, né? E fizeram para si aventais. E o que é isso? Ah, sem querer reabrir a discussão sobre o que deve ser literal e o que deve ser simbólico ou até alegórico na escritura, certamente essa nudez, que é a nudez moral, não se resolveria com um agasalho físico. Então, essa nudez moral precisa de um agasalho moral. E o que eram essas folhas de figueira? Era um agasalho moral. E como é que o homem começou a construir agasalhos morais? Começou a buscar justificativa para os... Nós começamos a buscar justificativa para os nossos erros. E começamos a construir doutrinas e teorias. E isso não resolveu. Tanto não resolveu que o que fez o Criador? Então, abertos os olhos, isto é, passado a seguir o próprio entendimento, a primeira consequência foi a consciência dos próprios erros. Né? Vimos isso. Então, a parte ofendida e a grande reparação. Já comentamos aqui que a reconciliação é necessária quando há uma parte ofendida. O grito de independência dado pelo homem, dizer quem vai decidir o que é certo e errado, quem vai guiar os meus passos, é o próprio homem. Ou somos nós mesmos que vamos fazer isso. Então, a parte ofendida é de tamanho infinito. A ofensa, portanto, é do tamanho da parte infinita. Portanto, também é de tamanho infinito. Quem ofendeu é pequeno. O bem é do tamanho de quem ofende. Então, quem ofendeu não tem capacidade de reparar o erro, porque não tem grandeza para isso. Então, quem precisaria reparar o erro? Alguém do tamanho da parte ofendida, portanto, um membro da Trindade. Portanto, Jesus. Agora, vimos, então, as primeiras indagações, ou as últimas, né? Eu inverti a ordem aqui. As últimas indagações foram aqui postas e poderão ser discutidas ao longo das nossas interações. Então, recusar a direção e a proteção de Deus é ofender o nosso Criador e todas as demais considerações que eu antecipei à leitura do texto. Então, a consequência do erro. A consequência do erro foi ficarmos desamparados. Porque se não fomos criados iguais ao Criador, fomos apenas semelhantes. E quem é semelhante tem algum atributo comum, mas não tem todos os atributos comuns. E certamente, agora vem uma interpretação pessoal minha, até Paulo gosta de dizer isso quando dá interpretações que não são fruto de uma revelação. Mas nós temos tido a capacidade criativa enorme. A nossa capacidade criativa é enorme. Tanto que criamos uma civilização extremamente complexa, extremamente sofisticada, criamos uma ciência, uma filosofia extremamente complexas, resolvemos muitos problemas. Temos capacidade de resolver problemas operacionais. Temos capacidade de dizer como fazer. Eu repito incansavelmente os mesmos exemplos que eu acho que são bastante esclarecedores. Então, eu costumo dizer, se você quer subir uma montanha, o homem é capaz de gerar conhecimento para isso e criar instrumentos para isso. Tem sapato próprio para isso, tem alavanca própria para isso, tem técnicas. Se quiser mandar um homem à Lua, também o homem cria a ciência e a tecnologia para isso.
Agora, não temos todos os atributos. O que é que nos falta? Deve faltar muita coisa, mas para compreender esse problema que nós estamos abordando, eu gosto de dizer, nos falta a capacidade de formular juízo moral. Ou, dito de outro modo, somos capazes de dizer como fazer, mas não somos capazes de discernir a conveniência, a oportunidade de fazer. Para que fazer? A ciência nos diz como. A revelação nos diz os fins, nos aponta para os fins. São coisas diferentes. Por isso é que eu costumo dizer que essa briga entre ciência e revelação é falsa, porque tratam de coisas diferentes e quem trata de coisa diferente não pode conflitar. Né? A ciência diz como, a Bíblia diz com que finalidade. A finalidade de seguir a Deus, a finalidade de louvar a Deus, a finalidade de ser guiado por Deus. Bom, então, recusar a direção, temos repetido aqui, foi a ofensa, a parte ofendida foi Deus e quem ofendeu fomos nós. E a consequência do erro, vimos que foi, temos lá em Gênesis 2:17. Né? Esta é a síntese da perda do paraíso. A separação entre Deus e os homens, descrita no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, como morte. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, aí nós vimos que nem Adão nem Eva morreram quando comeram do fruto. A indigestão não foi tão grande. Né? Não morreram biologicamente. Tanto não morreram que viram que estavam nus. Tanto não morreram que tentaram solucionar o problema criando uma defesa para isso, que a Bíblia descreve como aventais feitos com folhas de figueira. Tanto não morreram que o Senhor os socorreu. Foi o próprio Deus que, ao contrário do que muita gente pensa, que ficou um Deus furioso por causa da queda, ele é um Deus amoroso que vai fazer agasalho com peles de animais. Então, se estamos diante de uma pessoa desabrigada do ponto de vista moral, desagasalhada do ponto de vista moral, certamente as peles de animais aí são simbólicas. E não era para cobrir o frio físico, era para cobrir a fragilidade moral. Então, qual foi o agasalho? Foi providenciar um salvador. Né? Mas, prosseguindo, a grande reparação é a construção desse agasalho. Porque, veja, o agasalho feito pelo homem não serviu. As obras do homem não podem servir, porque tem o tamanho do homem e a ofensa tem o tamanho de Deus. Foi o próprio Deus que fez agasalho. Então, já começamos a ver que a reparação do problema, a reparação da ofensa, começa a ser feita por Deus imediatamente. E isso é dito, é anunciado em momentos diferentes. Então, estávamos tratando do problema da morte. Que morte é essa? Se comeres, morrerás. Mas não morreram biologicamente. Então, se trata de outro tipo de morte. Se trata de morte espiritual. E que morte é essa? Por que quando eles viram que estavam nus, na realidade, eles estavam mortos? Eles estavam mortos espiritualmente porque estavam separados de Deus. Então, a morte espiritual é a separação de Deus. Então, vimos que, lá em João 10:10, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Olha aí o agasalho com pele de animais. Olha aí a reparação. O Senhor nos ressuscitando, nos dando vida. Então, a boa notícia
o evangelho, a palavra evangelho é boa notícia ou boa nova, a boa notícia é: estou te oferecendo ressurreição. Estavas morto e eu te ofereço ressurreição. Tu estavas morto porque estavas separado. Nós estávamos mortos. Qual é a oferta de ressurreição? Eis o Salvador, eis o Messias, para te reconciliar. E a reconciliação, portanto, tem o sentido, a reconciliação tem o sentido de ressurreição, portanto, de reconciliação com Deus. Se a morte é a separação, a reconciliação é a ressurreição. Então, nós temos a ressurreição proposta pelo sacrifício do Messias, do Cristo. Messias, se a palavra é em hebraico, Cristo se é em grego. E esse sacrifício, nós começávamos perguntando, uma das perguntas iniciais é: será que também nós não temos que fazer alguma coisa? Será que os nossos méritos ou as nossas obras não contam? E nós dizíamos: vamos ver isso. E agora chegou a hora de vermos isso. Se o sacrifício é de quem é infinitamente grande, porque o erro foi infinitamente grande, e, portanto, só poderia ser feito por quem é infinitamente grande, portanto, por quem é Deus, a pergunta que fica é: o sacrifício do próprio Deus não será suficiente? É necessário, porque para reparar um erro infinito tem que ser alguém, um remidor de tamanho infinito. Será que não é suficiente? Será que o sacrifício do próprio Deus é pouco? Ou é insuficiente? Ou é suficiente? Se é suficiente, haveria necessidade de nós entrarmos com uma ajuda, de nós entrarmos com uma contribuição, de nós entrarmos com um complemento? Parece-me que não. Então, o Cristo, o Salvador, é necessário e também é suficiente. Se é suficiente, é completo e é perfeito. Então, nós já estamos respondendo uma das perguntas iniciais, que já foi proposta lá no Gênesis. Eu falo o tempo todo no Gênesis quando falo do Evangelho. Eu acho que não são 4 evangelhos, são 5. Na verdade, eu digo isso simbolicamente aqui, porque os evangelhos são chamados de sinóticos, porque são síntese históricas, são livros históricos, né? E o Gênesis é muito mais um dos livros da lei, classificado assim, e também tem um sentido doutrinário, né? Como vamos ver agora mesmo, né? Lemos em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti. Aqui, nos versículos anteriores, a gente vê que o Senhor está falando com a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, tua na segunda pessoa, é com quem a gente está falando, portanto, é a tua que é a serpente, e a tua semente da serpente, e a sua semente, sua na terceira pessoa. Ele estava falando com a serpente agora a respeito da mulher, e a sua semente, semente da mulher. Esta semente, semente da mulher, te ferirá a cabeça. Então, a dimensão humana de Jesus é semente da mulher. E está dito que iria ferir a cabeça da serpente. Te ferirá a cabeça. Essa promessa foi cumprida na cruz. Mas também está dito, ainda no versículo 15: e tu lhe ferirás o calcanhar. E também se cumpriu essa promessa, porque a serpente injetou peçonha
no calcanhar da semente da mulher na cruz. E foi uma peçonha tão tóxica que matou a dimensão humana de Jesus. Então ele morre. Né? E tem uma discussão aí se teria havido também uma morte espiritual, porque ele precisaria se colocar no nosso lugar. E nós estávamos mortos. E ele precisaria morrer como nós. Então, quando ele diz, Pai, Pai, por que me abandonaste? Me abandonaste, eu te abandonei, porque tu estás no lugar deles, dos que estão mortos. Então, o que foi dito em Gênesis 3,15 se cumpriu. Houve inimizade entre a mulher e a serpente, a semente da mulher e a serpente, e a semente da mulher pisou na cabeça da serpente, na cruz, e a serpente feriu o calcanhar da semente da mulher na cruz. Então, nós vemos que o sacrifício substituto, os teólogos gostam de usar a palavra vicário, né? O sacrifício substituto é suficiente, sim. A pergunta aí na página 13 é se é suficiente. A resposta é suficiente, sim. E B, não há nada que devamos ou possamos fazer para alcançar esse objetivo? Sim e não. Sim, tem alguma coisa. Né? Não como mérito. Não é meritocrático o projeto de salvação dado por Deus. Mas sim porque tem que aceitar, crer e aceitar que Jesus é o Salvador. E se aceita, e para que ele seja o Salvador, é preciso segui-lo, é preciso reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Então, se precisamos fazer alguma coisa, sim, neste sentido. Precisamos aceitá-lo como o Senhor das nossas vidas. Porque também, em algum momento da Bíblia, vocês devem conhecer que está escrito: o diabo, tu crês, fazes bem, o diabo também crê e treme. Então, não basta crer, é preciso crer e reconhecê-lo como Senhor. Ou seja, é preciso vomitar o fruto da ciência do bem e do mal. É preciso voltar a seguir o Senhor. É preciso renunciar ao juízo moral feito por nós mesmos. Aceitar, aí significa dizer, eu não vou mais guiar a minha vida, porque eu reconheço que eu não tenho capacidade para isso. Então, eu vou seguir o Salvador que me foi oferecido. Então, o martírio de Cristo é suficiente? Não há nada que devamos fazer? Sim e não. Sim, já respondi. Não, porque que sim também é não. Não, porque não podemos fazer nada além disso. Não são obras que nós possamos fazer. Não são méritos que nós possamos mostrar, demonstrar, exibir. Porque eles não têm o tamanho da parte ofendida. Porque se vamos fazer um bem para nos reconciliar, esse bem teria que ser infinitamente grande para reparar um erro cometido contra uma parte infinitamente grande, infinitamente importante, infinitamente valiosa. Então, não há nada que possamos fazer. E uma terceira pergunta, aqui enumerada com a letra C no texto. Não resta nenhuma punição para os nossos atos? E aí eu certa vez ouvi um homem estudioso de assuntos espirituais, como ele gosta de dizer, bom, não é possível que a gente ganhe o paraíso sem fazer nada. Ele acha que isso não seria justo. Né? Não é possível que a morte de um homem há 2000 anos seja suficiente para perdoar dos meus erros passados, presentes e futuros. Não é possível que seja de outro jeito. Porque não é possível que a parte ofensora, a parte que ofendeu o agente do erro, o agente do mal, que é tão pequeno, possa fazer alguma coisa que tenha o tamanho da parte ofendida. Então, só a parte ofendida pode nos redimir.
E, não sendo possível que nós possamos fazer alguma coisa, o agasalho de folha de figueira não deu certo, tanto não deu certo que o senhor precisou substituir por um agasalho de pele de animal. Então, só nos resta aceitar e seguir o que o Senhor nos oferece. E a questão é, não resta nenhuma punição para os nossos atos, é a terceira questão. Ora, se o sacrifício do próprio Deus tem valor infinito, não precisa de complemento. Se não precisa de complemento, não precisamos fazer mais nada. Se queremos fazer alguma coisa, estamos diminuindo o valor do sacrifício do próprio Deus, porque Jesus tem natureza divina. Então, estamos subtraindo importância e estamos ofendendo a Deus. Porque ele morre por nós e nós dizemos, não, espera aí, o seu sacrifício não é suficiente. Então, é preciso que eu contribua. Então, o importante sou eu. Veja o tamanho da ofensa de novo. Veja o tamanho da ofensa de novo. Estamos rejeitando a direção do Senhor. Estamos usando do fruto da ciência do bem e do mal e estamos dizendo, por nosso próprio entendimento, que importante somos nós, porque as nossas obras são necessárias. Então, estamos querendo dirigir o nosso próprio destino, resolvendo por nós mesmos o nosso problema, que é a morte, no sentido de separação de Deus. Então, há um comentário em João, portanto, a própria Bíblia responde essas questões, lá em João 14:6, que diz: Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, portanto, ninguém se reconcilia com Deus, senão pelo Messias, pelo enviado, pelo ungido, que tem uma natureza humana, mas também tem uma natureza divina. Se não por Deus, quer dizer, não é por outra coisa. Se não é por outra coisa, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso valor intrínseco, não é pela grandeza das nossas realizações, porque as nossas realizações não têm grandeza. Às vezes é difícil aceitar isso, a nossa vaidade não gosta disso. A nossa vaidade não gosta de dizer que a nossa grandeza é muito pequena ou nem existe. Né? Então, estamos vendo que há uma continuidade na Bíblia, uma articulação entre as partes de livros escritos com muitos séculos de distância um do outro, e escrito por pessoas, ou como a gente gosta de dizer em linguagem bíblica, escrito por vasos tão diferentes. Bem, então o item B é a inexistência de outro caminho. O item C, aquilo que é suficiente é descrito pelos dicionários como algo capaz de satisfazer, ou aquilo que basta. Então, basta o sacrifício de Cristo. Se basta o sacrifício de Cristo, não tem necessidade de outra coisa. Né? Então, o item D aí do texto diz: as nossas transgressões passadas, presentes e futuras estão, sim, perdoadas pelo sacrifício de Cristo. Por uma razão muito simples. Porque esse sacrifício tem grandeza e importância infinita. E o infinito não fica recluso ao passado, as faltas que eu cometi no passado, as que eu estou cometendo agora ou vou cometer no futuro, se excluem. Então, o sacrifício não seria suficiente. O sacrifício é suficiente, porque tem uma grandeza, uma importância e um valor infinitos. Então, não resta dúvida quanto à história do presente, passado e futuro, e nós agora surge um outro problema. Bom, se é assim, então isso é um salvo-conduto, uma licença, um passaporte, para que nós possamos praticar toda sorte de iniquidade, toda sorte de torpeza, porque nós estamos perdoados.
estamos perdoados, e perdão é do passado, do presente e do futuro, então estamos autorizados, somos liberados para qualquer prática que tenhamos vontade de fazer. Mas nós vimos que é preciso crer e aceitar que Jesus é o Senhor das nossas vidas, porque o que é vomitar a semente do juízo do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? O que é renunciar à autonomia moral? É aceitá-lo como Senhor das nossas vidas. Então, nós temos aqui em Gálatas 6, 7. Capítulo 6, Gálatas é uma cartinha pequena, o 6º capítulo é o penúltimo ou último capítulo, e no versículo 7 nós lemos: não erreis, não erreis. Portanto, não é um salvo-conduto. Deus não se deixa escarnecer. Algumas traduções modernas ou modernosas dizem: com Deus não se brinca, né? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a chamada lei da semeadura. Estávamos perguntando se podíamos nos prevalecer do fato de que o sacrifício de Cristo nos isenta de todos os nossos erros, e porque temos um perdão para o passado, o presente e o futuro, podemos fazer toda sorte de torpeza. E aí a Bíblia nos diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, que as traduções dizem: não se brinca com Deus, porque isso seria escarnecer de Deus e seria brincar de Deus. Ah, tu te sacrificaste por mim, agora eu posso praticar tudo que eu quiser. Ora, praticar tudo que eu quiser seria retornar ao juízo moral, autossuficiente. Então, se eu aceito que aquele que se sacrificou por mim é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que eu não vou mais fazer o juízo do bem e do mal. Não vou mais comer do fruto da ciência do bem e do mal. Vou segui-lo. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E aí vem a pergunta: poxa, mas o sacrifício era pleno, perfeito, completo, e agora eu vou colher o que eu plantar? Sim, era pleno, sacrifício completo, perfeito, mas não escarnecemos, não devemos escarnecer de Deus. Ou, como as traduções modernas dizem, não devemos brincar com Deus. Tem uma referência em uma das cartas de Paulo que diz que quem vomita e come o vômito de novo é cachorro. Ele diz: não seja como cachorro. Por que ele faz essa alusão ao vômito? Porque devemos vomitar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se aceitamos o Messias e vamos de novo comer do fruto do bem e do mal, estamos comendo um vômito. Eu aceitei, portanto, vomitei o fruto, mas vou comer de novo o fruto, vou comer o vômito. Se eu vou comer o vômito, eu saio debaixo do agasalho com peles de animais, prometido lá, realizado lá no Gênesis, né? Realizado porque o passado, o presente e o futuro, quem está fora do espaço-tempo não tem essa distinção. O que era passado também é futuro e os dois são presentes. E o presente tudo é presente, né? Porque Deus não está dentro do tempo. Ele criou o tempo, portanto, ele está do lado de fora do tempo. Então, vimos que não se trata de... O plano de salvação não é um salvo-conduto para o erro. Aceitar o sacrifício do Messias é a única coisa que nós podemos fazer. Não exibir méritos nem obras. Então, nós temos que segui-lo. Temos que renunciar à autossuficiência moral. O plano de salvação não é uma forma amoral, e menos ainda imoral. Então, já estamos com quase 50 minutos, e aí tem um problema que
começa a partir daí. Se somos plenamente perdoados, se o sacrifício de Cristo é perfeito, completo, e é perfeito e completo, como é que tem essa advertência para não errarmos? E como é que vamos colher tudo que semearmos? Aí tem um aspecto. Eu acabei de dizer, bem, não devemos escarnecer de Deus. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Não podemos nos prevalecer desse gesto de boa vontade do Criador. Então, teremos que ser perfeitos daqui para frente, senão estaríamos escarnecendo, brincando, abusando da misericórdia de Deus. Mas se temos que ser perfeitos, se temos essa capacidade de ser perfeitos, poderíamos ser autônomos moralmente. Porque poderíamos fazer o juízo do bem e do mal correto. Então, não temos a capacidade da perfeição. Se não temos a capacidade da perfeição, vamos continuar errando. E aí, como é que fica? Se vamos continuar errando, vamos comer o vômito? Aí tem uma diferença. Eu uso, e me desculpem a repetição, eu repito incansavelmente a metáfora da porca e da ovelha. Quem come do fruto da ciência do bem e do mal é a porca, não é a ovelha do Senhor. A porca gosta da lama, gosta da sujeira e se sente bem na sujeira. E a ovelha, a que aceita a direção do Salvador na sua própria vida. A ovelha também se suja, mas a ovelha não gosta da lama, não procura a lama, não se sente bem na lama. Então, temos um aspecto aí da ação voluntária. Então, naquilo que for ação voluntária, nós temos responsabilidade. Mas a nossa ação, excluída a coação, a nossa ação é sempre voluntária. A não ser quando nós somos coagidos por alguém ou por alguma situação. E até certo ponto. Né? Porque o excludente da ilicitude, que faz com que uma coisa deixe de ser ilícita, não é só a ação voluntária. Hoje se fala muito na capacidade de se determinar. Existem condutas compulsivas. Existem condutas às quais a pessoa não consegue resistir. E aí temos os problemas psiquiátricos, só para dar um exemplo, em que o indivíduo age voluntariamente, mas não é capaz de se determinar. E eu não estou falando aqui de esquizofrenia, nem de outras coisas. Eu estou falando, digamos, de um toque. Um toque em que a pessoa repete gestos ou atos que ela não consegue conter. Então, não deixa de ser voluntário, porque se na hora que alguém lembrar, olha, a pessoa tem um controle relativo dos seus atos, mas não tem pleno controle dos seus atos. E aí, no direito, discutem muito que a excludente de ilicitude envolve a capacidade de discernir. Para que o ato seja voluntário, ele tem que ser consciente, a capacidade de discernir e a capacidade de se determinar. Por isso é que na questão da dependência química, tem essas teorias jurídicas que dizem que o dependente químico
é inimputável quanto à prática do consumo das drogas psicoativas, porque ele tem capacidade de discernir, mas ele não consegue se determinar. Ele não consegue deixar de fazer o que ele sabe que não deveria fazer. Então, não temos uma necessidade de dizer que não vale o sacrifício, que não é completo, que não é integral, porque precisamos nos determinar. Não. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se não temos capacidade de nos determinar sempre, não é só o caso psiquiátrico, no direito também se fala da violenta emoção. A pessoa age sob violenta emoção em determinados momentos, a pessoa perde ou limita a capacidade de se determinar e nem por isso a pessoa está recusando a direção do Messias na sua vida. Nem por isso a pessoa está renunciando ao conhecimento do bem e do mal dado pelo Criador. Então, como é que fica isso? Fica que a ovelha, quando se suja, ela deve procurar o perdão do Criador. E a Bíblia está cheia de pedido de perdão. Davi pediu perdão. Davi era ovelha, Davi não era porca, mas se sujou. E aqui acho que todos conhecem os erros de Davi, o grande erro de Davi. Matar o marido da Betsaída, né? Para esconder que tinha engravidado a mulher do homem, né? E terminou ficando com a mulher do homem. O que fez Davi? Davi buscou o perdão do Senhor. Né? O segundo aspecto, de que tudo que o homem semear, isso também ceifará, é que nós sofremos consequências que não são, no caso das ovelhas, não são a perda da salvação, não são a morte espiritual. Os nossos erros não nos separam de Deus. A morte espiritual é a separação. Os nossos erros nos trazem consequências naturais, ou consequências sociais, ou consequências emocionais, consequências outras que não a morte espiritual. Vejamos o caso de Davi. A família de Davi se desorganizou toda. Né? O próprio filho tentou dar um golpe de Estado contra ele e tentou matá-lo. Outro filho estuprou a irmã. Então, a família de Davi foi um desastre. E foi um desastre porque foi uma consequência dos erros da ovelha. Mas Davi não perdeu a graça. Por quê? Porque o sacrifício do Cristo é perfeito, é pleno, é completo, é absoluto. Absoluto é o que não se condiciona a nenhuma situação, é o que não está sujeito à condição. Davi comete um erro grave. Mas esse erro, mas o perdão que ele teve, que ele iria ter na cruz séculos depois, já estava valendo. O que acabei de dizer, não tem presente, passado ou futuro para Deus. E não se condicionava a Davi se segurar e não praticar os erros que praticou. Então, mas teve consequência. E Moisés praticou um errinho lá e não entrou na terra prometida, mas não perdeu a graça. Moisés e Elias vão estar com o Cristo. Para que maior demonstração de paz e amizade com Deus do que estar junto a Jesus no momento de crise, no momento de tensão, quando chegava a hora da crucificação. Então Moisés não perdeu a graça, mas não entrou na terra prometida. Só pôde ver de longe, de cima de uma montanha. Né? Então, semeou e colheu. E Abraão, o pai da fé, o homem que foi escolhido
para que dele saísse a semente do Messias, para que dele fossem abençoadas todas as nações da terra. Abraão cometeu sucessivos erros. Abraão levou um sobrinho com ele, que depois criou problema. E a ordem não era para levar ninguém, a ordem é para ir com a família dele, com a mulher e os servos. E Abraão temeu a seca, saiu da terra prometida e foi para o Egito. E chegou lá, mentiu, disse que a mulher dele não era mulher dele, era irmã. E entregou a mulher para o rei, com medo de ser morto. E comete vários erros. Mas Abraão não perdeu a graça. Porque Abraão era ovelha, não era porca. Então, ovelha erra. Agora, não gosta do erro. Não se sente bem com o erro. Agora, se começar a repetir o erro voluntariamente, aí já está querendo escarnecer de Deus, já está querendo brincar de Deus, já está querendo se prevalecer do perdão dado na cruz. E aí é diferente. Bom, aí seria uma outra discussão se quem está salvo pode perder a graça ou não pode. Né? E aí quem acha que não perde a graça diz, não, se escarneceu de Deus é porque não tinha realmente entregue a vida ao Messias. Quem entrega sinceramente não perde. Né? E quem acha que pode perder diz, não podemos dizer que a pessoa não entregou. O que nós sabemos é que ela se desviou e tomou gosto pelos erros. E passou a errar propositadamente. Mas não é o objeto do nosso estudo de hoje e não caberia num apêndice, num parêntese. Né? Então, vimos que não há que se fazer para complementar o sacrifício do Messias. Vimos que o beneficiado com esse sacrifício não tem que dar nenhuma contribuição. Não tem nada a fazer, vimos que tem. Tem que aceitar o senhorio. Quem aceita o senhorio obedece o que o senhorio ensinou e procura viver de acordo com o ensinamento. Então, estamos vendo qual é o significado das obras. Então, obras têm algum significado? Tem. Vamos ver lá em Tiago, capítulo 2 de Tiago, no versículo 17, lemos. Assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas como é isso? Você acabou de dizer que não tem que completar o sacrifício de Cristo. A gente não tem que ajudar o Messias a nos salvar. Ele se salva. Ele nos salva. Desculpem, ele nos salva. Não é que ele se salva, ele não precisa de salvação. Ele nos salva. Ah, mas agora eu tenho que ter obras. Bom, uma coisa é que nós não estamos diante de uma propriedade comutativa. Lá, como na matemática, diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é na soma e na multiplicação. Né? Mas na divisão e na subtração altera. Então, a ordem dos fatores é diferente. O próprio significado das palavras muda com a posição das palavras na frase. Uma coisa é você dizer que um grande navio, agora, problema do Oriente Médio, falaram que os americanos mandaram 2 porta-aviões para lá, né? O porta-aviões Gerald Ford e o porta-aviões Eisenhower. Esses grandes porta-aviões têm o nome de porta-aviões de batalha. Uma coisa é dizer, um porta-aviões de batalha seguiu para lá. Outra coisa é dizer, em junho de 42 houve uma batalha de porta-aviões em Midway. Olha, porta-aviões de batalha é uma coisa, batalha de porta-aviões é outra. São as mesmas palavras trocando a ordem. Né? E muda o significado. Então, uma coisa é praticar obras para se salvar.
Outra coisa é, estando salvo, um sinal disso é praticar obras. Batalha de porta-aviões e porta-aviões de batalha. Fazer obras para alcançar a salvação. Outra coisa é, estando salvo, é da natureza do salvo praticar obras. Ah, você está doente porque tem febre? Febre não é doença. Febre é sinal de uma doença. Então, o que é o significado da febre? O significado da febre é que a febre está dizendo que você tem uma doença. Você não está doente, não foi a febre que causou a sua doença. Foi a sua doença que causou a febre. Então, não são as obras que causam, vamos dizer, entre aspas, não são as obras que causam a salvação, que dão origem à salvação, que servem de passaporte para a salvação. É a salvação que causa obras. Uma mangueira não é mangueira porque dá manga. Uma mangueira dá manga porque é mangueira. Ela primeiro é mangueira, para depois dar manga. Ela não dá manga primeiro para depois ser mangueira. Então, a fé é necessária e suficiente para a salvação. Fé aí tem o significado de crer que o Messias é o Salvador e aceitar que ele seja o Senhor da nossa existência. Isso é suficiente, é necessário e é suficiente para a salvação. Agora, uma vez que seja alcançada essa reconciliação com o Criador, nós seguimos a orientação do Criador. E por seguir as orientações do Criador, praticamos algum bem. Não é uma dedicação exclusiva. Não vivemos só para a prática do bem. Vivemos para lutar pela nossa sobrevivência. Vivemos uma vida normal, que nem sempre está toda hora praticando algo que a gente possa classificar como fazer o bem, como obrar valores. Né? Então, vimos que Tiago ressalta a necessidade das obras. Mas logo, em seguida, colocamos aí no texto o que está em Efésios 2, de 8 a 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está dito que não vem das obras, está explicado por que não vem. Não vem para que ninguém se glorie. O texto bíblico está já preventivamente cortando o caminho da vaidade humana. O Cristo censurou muitos fariseus que anunciavam as obras que faziam. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. E dizia que as obras dele não valiam nada. Né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora tem aí uma expressão: isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí dá lugar a uma discussão que nós já abordamos em outro estudo, porque é dom de Deus significa predestinação para alguns. E nós, no outro texto, dizíamos que não, que o dom de Deus aí é o sacrifício vicário de Cristo. O dom de Deus foi se sacrificar por nós. O dom de Deus foi nos oferecer, não foi impor a alguns, nem excluir outros, foi oferecer para todos a salvação, voltando a aceitar a direção dele nas nossas vidas, crendo que ele era o nosso Salvador e voltando a aceitar a direção dele nas nossas vidas. Então,
temos aí que a salvação é de graça. Não é comprada com obras. Não é uma troca. Não é negociada. É de graça. É ofertada. Eis a salvação. Eis o agasalho com pele de animais, lá do Gênesis. Mas o agasalho com pele de animais é vomite o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eu vomito, se eu não quero aquele fruto, eu vou seguir novamente o Criador, como eu seguia antes de comer o fruto da ciência do bem e do mal. Então, não posso me gloriar disso. Nem tenho nisso um salvo-conduto, uma licença para a prática do mal. Estamos, agora sim, Josefina sinalizou que estamos com tempo suficiente e vamos encerrar a gravação para fazermos diálogo. Os diálogos nós não gravamos, porque alguém pode se sentir mais à vontade se não estiver gravando para dar sua contribuição ou fazer sua pergunta. Então, quem queira registrar no canal alguma contribuição, faça por escrito depois que nós colocarmos a gravação no canal. Isso hoje ou amanhã, Josefina deve estar botando a gravação no canal. Então, muito obrigado pela presença de cada um. E já antecipadamente agradeço a participação que cada um tenha a dar na continuidade. Vamos encerrar a gravação e imediatamente vamos continuar o nosso diálogo. Muito obrigado e até